Eu quero abrir o vídeo de hoje de uma forma diferente, com um discurso diferente. Todo brasileiro, ele tem um lado treinador dentro dele. Ele gosta de futebol ou não, tá? Ele tem um lado que acha que um jogador é melhor que o outro. Ele tem um lado, se ele souber um pouco mais do esporte, que já vai falar sobre tática, de formas de recuperação, perda de bola, de formas ofensivas, de linhas altas e baixas. Mas independente do seu conhecimento de verdade, eu acho que você tem um pouco de treinador dentro de si. E o que a gente teve ontem, no jogo do Brasil, eu acho que é uma das maiores provas de que para ser treinador tem que ser diferente. Por mais que a gente goste de esporte, por mais que a gente tenha as nossas convicções, o cargo lá é diferente. Então, vamos embora falar de Brasil e Japão. Vamos embora falar da classificação japonesa para as oitavas de final. O Brasil que sempre esteve presente nas oitavas, desde o início delas em 86. Dessa vez em 26 não será diferente. Vamos embora então, já vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso você não esteja inscrito e também comentar o que você achou da atuação e o que você ainda espera da seleção brasileira. Vamos embora começar do começo, a partir da escalação. O Ancelotti botou o time igual à última partida contra a Escócia na fase de grupos, para começar o seu caminho, a sua jornada no mata-mata. O Ryan foi mantido como substituto do Rafinha, até de uma forma esperada. Eu cheguei a comentar no vídeo passado que, apesar do Ryan não ter feito excelentes jogos quando entrou, quando foi titular, ele se aproxima da função do Rafinha na seleção. Então, por isso ele foi mantido. E a gente tem um começo muito bom, tá? A gente tem um começo de bastante controle do jogo, tendo a maior parte da posse de bola, o que eu gostei bastante, porque o meu receio é exatamente a gente dar a bola demais para uma seleção organizada, como é a seleção japonesa, uma seleção veloz, que podia complicar. Mas apesar desse começo que para mim foi muito bom, é o Japão que abre o placar com um gol do Sano, né? É uma jogada que o Danilo tenta subir para fazer uma jogada de ataque, toca errado, faz um passe que definitivamente não tá no manual. Ele, na tentativa de tocar a bola, ele bota a bola, ele cruza a bola no meio, que não se faz em transições ou em saída de bola, enfim. E aí a seleção japonesa rouba, e aí talvez a questão mais vergonhosa que tenha sido falada foi a corrida do Casemiro para alcançar, né? O Casemiro, ele não chega perto de alcançar na velocidade e ele nem consegue também fazer uma falta. Ele não tenta, na verdade, né? E aí tem gente que se queixa do posicionamento do Gabriel Magalhães, dele ter recuado no lugar de ter ido para cima. Tem gente que queixa do Alisson não ter ido na bola. Eu verdadeiramente não acho falha de nenhum desses dois, tá? Eu não querendo apontar culpados aqui, mas se tem um erro, é um erro de passe do Danilo, e se tem uma função que não foi cumprida, é a função de volante do Casemiro de retomar a bola. Ele não consegue nem pelo jogo limpo, nem pela falta. Então, não querendo apontar culpados, mas também a gente não precisa apontar culpados demais. Acho exagero certas pessoas querem falar do Alisson ou do Gabriel nesse lance específico, tá? E dali, a gente começa a ter uma sucessão de erros de Carlos Henrique, Casemiro. O primeiro tempo ele segue sendo nosso, mas ele toma uma imagem diferente. O Japão começa a colocar seu bloco todo dentro da área. Tem uma cena, inclusive, que ficou muito na minha cabeça, que é uma jogada de tentativa ali entre o Vinícius, o Paquetá, o Douglas Santos, logo na entrada da área, de um lado mais esquerdo, e os três não conseguem passar a bola para mais ninguém. O Vinícius finaliza a bola num defensor japonês, eu não vou lembrar agora em quem a bola pegou, mas tinham 9 jogadores dentro da área. Isso eu tô falando de linha. Tinham 9 jogadores mais o goleiro. O único que não estava dentro da área naquele lance foi o Maeda. E o jogo ficou muito nessa configuração de um bloco japonês dentro da área, todo mundo lá atrás. O Japão faz o gol aos 29 e só aos 42 o time passa mais do que a metade para o campo de ataque.
Então o Japão, por esse tempo todo, só fica lá atrás e realmente dificulta a vida da seleção brasileira. Então o Ryan faz a sua função ideal de ir da ponta para dentro e fazer esse movimento em diagonal, mas ele não consegue fazer muito. Vinícius Júnior amplamente marcado na primeira etapa, até tenta desequilibrar um lance ou outro, mas a marcação cercava demais. O Paquetá não conseguiu fazer muita coisa também. O Cunha até fez a movimentação também natural de puxar um pouco mais para o meio, abrir espaço para as pontas, mas os passes entre linhas também não é o que funcionava nesse jogo. O que a gente viu realmente foi o Japão marcando muito bem, cercando muito bem. Acho que a palavra principal é essa. Nesse time tão organizado, taticamente, a marcação japonesa venceu o primeiro tempo. Mas aí voltando, eu falei da questão do Casemiro, da sucessão de erros além do gol. A gente tem um lance até que é mais engraçado, né, que é ele chutando a bola no Paquetá, e o Paquetá tomando o nocaute caindo, mas depois perde a graça. Porque a gente viu o Casemiro indo brigar na bola com o Matheus Cunha, numa dividida que o Matheus praticamente já havia vencido. A gente viu o Casemiro depois com o Paquetá também, na real, acho que foi até antes, mais na faixa central. E tem uma retomada de bola já depois desse ataque japonês aos 40 e pouco, que, se não me engano, é o Bruno que envia em velocidade e o Casemiro faz o passe, com a bola sob o domínio do Bruno, e faz o passe errado, concedendo a posse para a seleção japonesa. Então o primeiro tempo do Casemiro é trágico, é completo, é recheado de erros. E aí no finalzinho, a gente tem um lance que o Paquetá acaba se lesionando, né? E me preocupa, porque o Paquetá ele tem sido importante nessa Copa, né? Eu falei que a seleção brasileira tem 4 destaques, eu vou subir esse número para 5 hoje, e eu referi os 4 sendo Vinícius, Matheus Cunha, Douglas e Danilo, mas o Paquetá, ele é muito bom jogador também. Ele tá fazendo uma Copa boa. Então eu realmente espero que ele consiga se recuperar e que ele esteja disponível para as oitavas de final. Mas ele sai no intervalo e o Ancelotti logo chama o Endrick para entrar. E eu não esperava essa substituição. Para mim, ele manteria o Danilo, apesar do placar negativo para nós, mas eu entendi naquele momento que ele podia fazer uma alteração e talvez trazer o Danilo, até como reposição ao Casemiro, que não estava bem. E aí o meu pensamento naquela hora do intervalo é que, cara, o Casemiro não tá bem. Ele é um dos capitães da seleção brasileira, né, depois do Marquinhos, e ele não tá bem no jogo. Ele talvez não esteja bem psicologicamente, porque ele tá errando bastante, porque ele sabe que o jogo dele não é bom. Ele não tá bem tecnicamente, sabe? Ele não tá conseguindo correr. Tudo bem que lá contra o Marrocos, nos amistosos, contra Egito e Panamá, não era tão diferente, mas esse jogo em específico, ele tinha um peso de que se a gente perder, a gente tá eliminado. Então eu pensei que por essa questão psicológica, por uma questão técnica, o Ancelotti optasse por tirá-lo. Só que não. O Casemiro é mantido em campo e a substituição acaba sendo somente a do Paquetá pelo Endrick. E, de novo, a seleção brasileira no segundo tempo começa bem. Uma coisa importante para esse começo do segundo tempo. A gente tem o Endrick, então a gente vai mais pra frente, a gente acaba ficando só como Casemiro e Bruno Guimarães como meias. O Matheus Cunha segue naquela função dupla com o Endrick, mas acaba puxando para voltar ainda mais, para ser como um meia armador também, né? E a gente consegue mais campo para jogar, até porque a seleção japonesa abre. Tanto que, em 10 minutos de jogo do segundo tempo, o Japão já tinha conseguido 3 contra-ataques. O jogo que era muito fechado, com o Brasil tentando achar espaço, cruzando bola na área, tocando, envolvendo, e a seleção japonesa postada em um bloco lá dentro da área, o segundo tempo ele começa diferente. A seleção brasileira começa a atacar, Ryan em velocidade, Endrick em velocidade. Essa velocidade foi muito importante, né? Até para você não ter um sufoco ali no Vinícius. E o Japão, nas vezes que recuperou, aproveitava que a seleção brasileira estava numa linha mais alta, aproveitava que a gente só tinha 2 volantes, 2 meias, e tentava contra-atacar. E até por isso o Danilo faz algumas faltas, Gabriel Magalhães também. É um momento, assim, da seleção brasileira ser testada para impedir contra-ataques, para impedir transições da seleção japonesa, que é uma coisa que a seleção sabe fazer. Mas bem, e daí, nesse momento que o jogo está mais aberto, a gente consegue o gol do empate da cabeça do Casemiro.
E aí, voltando ao que eu falei no começo do vídeo, todo brasileiro ele tem o seu lado treinador. Mas o Ancelotti soube o que ele ia fazer ali. O Casemiro, ele não só é mantido, como ele vai muito bem no segundo tempo. Ele não joga o jogo todo, né? Ele acaba sentindo depois. Mas esse gol 56, ele marca um crescimento do Casemiro na segunda etapa. A jogada não é nem somente sobre ele, tá? É um cruzamento que vem do lado direito, do Ryan, a bola passa, sobra com o Vinícius na esquerda, que tenta, como sempre tentou, ir por uma jogada mais individual, vê o Gabriel Magalhães ali na entrada da área, que já olha para a área também, e aí o Casemiro se posiciona bem para cabecear e fazer o segundo gol do jogo. O primeiro gol do Brasil, o segundo gol do jogo, né? E isso mostrou pra gente que talvez o Ancelotti realmente saiba o que ele está fazendo, né? Não é sorte, sabe? Pode ser, mas é sorte, Casemiro subiu, é mais alto, seleção japonesa tem seus problemas em bola aérea. De fato tem, uma seleção de média baixa de altura. Mas se fosse só por isso, qualquer um teria cabeceado aquela bola. Tanto que depois a gente teve outras chances e o Suzuki salvou, e a bola era tirada em cima da linha. O Vinícius faz uma jogada linda depois desse gol, que seria o gol com certeza mais bonito da Copa, driblando, canetando, finalizando bem, mas acabou acertando a trave. Então, a sorte não contou com a gente. Eu realmente quero atribuir esse gol do Casemiro muito a uma evolução durante o jogo, que muitas vezes não é comum de ser vista, mas também ao Carlo Ancelotti de ter mantido em campo, porque foi uma decisão acertada. Mas ainda assim, o placar estava em 1-1 e a gente já estava colecionando algumas chances perdidas e necessitava da vitória. Eu mesmo, em certo momento, depois da entrada do Martinelli, o Matheus Cunha acabou saindo, tem um outro que entra que é o Fabinho, né? O Fabinho entra no lugar do Casemiro, como eu falei, acaba sentindo, dúvida para o próximo jogo, e eu vou falar disso daqui a pouco, mas eu confesso que ali na reta final do jogo eu já estava cogitando que o empate seria o resultado final. E até alguns amigos meus perguntaram, você acha o Neymar uma boa agora? Eu falei, cara, não, porque eu tô achando que esse jogo vai pra prorrogação, e eu não sei se o Neymar aguenta jogar a reta final do jogo e ir pra prorrogação. Mas, e aí eu repito, gente, muita gente critica, e eu falei isso algumas vezes aqui, ele não é mais pela Copa do Vinícius, mas o Martinelli para mim havia sido o melhor ponto esquerdo da seleção nos últimos 2 ciclos. E o Martinelli entrou bem nas vezes que ele entrou. E aí dessa vez não foi diferente, ele faz o gol da nossa classificação com um lindo passe do Bruno Guimarães. E ele é um alívio, é uma festa, é uma comemoração que há muito tempo eu não tinha com a seleção brasileira. Esse gol do Martinelli é um grande alívio, é uma grande comemoração, de uma forma que eu não tinha sentimento para a seleção brasileira há muito tempo. Tá? E um gol da seleção brasileira. Porque antes era fase de grupos, porque em 22, beleza, você tem um gol do empate, eu acho que o gol da virada contra a Croácia, e eu acho que ele é até o último momento. Mas, cara, tem tempo, tinha tempo. E assim, é bom demais sentir isso. E aí a gente consegue a classificação, né? O gol sai nos acréscimos. Ainda dá tempo do juiz deixar o jogo rolar por 8 minutos mais. Ele tinha dado mais 6, o jogo foi até, acho que 10. Então, assim, a tensão seguia lá em cima. E aí o Danilo entra também depois do gol, né? O Danilo Meia, Danilo Santos. Mas acaba não participando tanto porque realmente o juiz apita alguns minutos depois e a vitória foi nossa por 2-1. Vamos enfrentar Costa do Marfim ou Noruega. Tem uma preocupação só, que é uma questão física, porque, vamos lá, a gente acabou de enfrentar o Japão e fez um gol no final contra o Japão, que é uma seleção que mostrou tanto no jogo contra a Holanda quanto no jogo contra a Suécia um certo cansaço físico na reta final. Então eu acho que a nossa virada ela também pode ser atribuída a isso, mas eu acho que ela aconteceria até na prorrogação, para ser sincero. Não só por isso, mas por uma questão técnica também, e por uma questão que a gente estava atacando o jogo todo. A gente vai enfrentar agora a Costa do Marfim ou Noruega, que são duas seleções muito boas fisicamente. A Costa do Marfim já mostrou isso em todos os jogos da fase de grupos, principalmente talvez contra o Equador. E a Noruega
não só ela tem essa força física, como ela também vai pro duelo contra a Costa do Marfim poupada. E até por isso eu agradeci muito esse jogo do Brasil não ir pra prorrogação. Porque se talvez a gente enfrenta, depois de uma prorrogação, uma Noruega que repousou na última rodada da fase de grupos, dá uma diferença. Então a minha única preocupação, a depender do confronto, é física. Tá? E no caso da Noruega também é torcer para que Marquinhos e Gabriel Magalhães consigam marcar bem o Haaland. Mas eu acho que a gente se coloca em posição de muito favorito. São jogos dos quais eu vou ter mais confiança do que para esse contra o Japão, sinceramente. E talvez para as quartas, se a gente avançar, eu também tenha. E a expectativa, claro, é de vitória contra qualquer seleção que a gente enfrente, né? Eu quero falar de Casemiro porque muita gente já tá batendo na tecla que a Copa do Casemiro não tá boa, e eu concordo, tá? Mas eu ainda tenho garantia, eu ainda tenho uma crença de que ele é importante para o nosso meio de campo, apesar das falhas dele hoje. Eu também não tenho muita certeza sobre o Fabinho. Eu acho que o Fabinho foi convocado para ser o reserva do Casemiro e não para ser o cara que vai entrar no lugar do Casemiro. Eu acho que existe essa diferença, sabe? E eu falo, Copa do Mundo, a gente tem que obedecer o campo. Mas eu não sei se o campo também já disse muito sobre o Fabinho. Eu acho que essa é a minha questão. Ele não tá mal, tá? Mas eu não sei se ele tá o suficiente para entrar no lugar do Casemiro. Não sei se ele conseguiria começar a titular e fazer o jogo todo. Não que o Casemiro consiga, né? O Casemiro foi substituído em todos os jogos até agora. Mas eu acho que uma questão técnica ainda pesa e uma questão de ser um melhor volante é real nessa ocasião. Esse vídeo ele ia ser somente sobre o jogo do Brasil. Só que ontem, cara, Alemanha e Paraguai. A Alemanha tinha acabado de jogar o fantasma de cair na fase de grupos no lixo depois de tanto tempo. E a Alemanha ia voltar a disputar uma partida de mata-mata pela primeira vez desde 2014. E eu falei aqui que eu achava que a Alemanha passava não por mérito alemão, mas porque o Paraguai fez uma fase de grupos que eu achei ruim. Sofreu contra os Estados Unidos, fez um jogo horroroso contra a Austrália. Então eu não acreditava na seleção paraguaia. E Paraguai avançou nos pênaltis contra uma Alemanha. E eu achei muito engraçado, até o tweet do Andrei, falando que a Alemanha caiu para um Brasileirão All-Stars, né? Porque quem bate pênalti é Maurício, do Palmeiras, ex-Inter, ex-Cruzeiro, é o Gustavo Gomes, do Palmeiras, é o Galarça, ex-Vasco, é o Balbuena, ex-Corinthians, atualmente no Grêmio. Então, das 6 cobranças de pênalti que tivemos, 4 foram jogadores que atuam ou atuaram no futebol brasileiro, né? E a gente ainda teve o Júnior Alonso, que começou a titular, dessa vez ele retornou entre os 11 titulares, mas acabou sendo substituído. E eu acho que é isso. Não, a gente tem um Gatito no banco também, né? E tem o Pita também, que teve uma chance de 45 minutos para nunca mais. Mas, cara, essa é a loucura da Copa do Mundo, que a gente tem uma Alemanha com Manuel Neuer no gol, perdendo para o Paraguai nos pênaltis, com 4 jogadores que passaram pelo futebol brasileiro cobrando. E não tem como não gostar sendo brasileiro, de saber que a gente vai continuar sendo o principal campeão por mais alguns anos. A Alemanha, ou melhor dizendo, o Nagelsmann para esse jogo, ele até atende o pedido da torcida e começa com um Davi de titular. Só que um Davi entra no lugar do Musiala, o que para mim não fez sentido. Porque não era como se um Davi entrou no lugar do Musiala, o Havertz voltou para ser meia e um Davi jogou centralizado. Não, um Davi jogou atrás do Havertz. Eu não entendi. Ele manteve o Sané, e eu jamais vou entender essa loucura. Eu quero entender verdadeiramente que futebol Leroy Sané tem jogado nos últimos 7 anos, porque eu não sei, eu não encontrei, eu não vi. E aí algumas coisas que ele podia ter alterado, né? O Goretzka até entra e chega a marcar, mas o Pavlovic não é para ter jogado esse jogo. O Emmett sim, mas o Pavlovic não. E mais do que isso,
Tem certas questões que eu entendo, tá? A questão do Kimmich. Eu entendo porque o Kimmich tem muita habilidade. O melhor lateral direito hoje do mundo, pra mim, em bola jogada como lateral, é o Hakimi. Mas o Kimmich de lateral, ele tem tanta diferença, ele é tão além da média de laterais que existe, ele é tão bom jogador, que ele joga como meia. E beleza, o Nagelsmann pode ter preferência pelo Kimmich na lateral. Mas em certos momentos, leva o Kimmich pro meio. O Kimmich não passou a jogar de volante, o Kimmich não deixou o Goretzka no banco por ser qualquer um volante, por ser qualquer um meia campo. O Kimmich é um jogadoraço. E às vezes isso precisa ser respeitado. Ele tem uma participação importante atuando na lateral. Mas às vezes colocá-lo no meio seja a melhor possibilidade, a melhor oportunidade de algo. Nenhum treinador no Bayern de Munique decidiu colocá-lo no meia, de meia, de bobeira. E eu acho que o Nagelsmann podia ter entendido isso mais cedo. Enfim, a Alemanha cai. E quem caiu também foi a Holanda nos pênaltis contra Marrocos, numa partida que me emocionou muito o gol do Gakpo, né? O Gakpo que perdeu o filho ainda na gestação, tem 2 dias. Ele havia sido liberado para estar com a esposa. Depois ele retornou para esse jogo. E foi muito bonito o gol do Gakpo. E foi muito bonito também a festa da seleção marroquina no gol do Diop, que marcou nos acréscimos do segundo tempo, levou o jogo para prorrogação. E aí nos pênaltis, batidas ruins, mas que resultaram no placar de 3-2 a favor da seleção marroquina, né? Dessa vez a gente não teve nenhum jogador que atuou no Brasil, nem Memphis Depay, nem Labiad, cobrando as penalidades. E triste, se eu posso usar essa palavra, pela Holanda, porque cai cedo, apesar do Caicedo ser do Equador, mas enfim. Mas, de certo modo, a Holanda cai cedo do que a gente esperava e do que o futebol, a seleção jogava, né? A Holanda fez uma excelente fase de grupos, eu realmente coloco esse termo, porque tirando a primeira etapa contra o Japão, eu vi uma Holanda jogando muito bem em todas as outras oportunidades. E a seleção marroquina é muito forte, tem seu potencial, pode chegar longe, até porque o vencedor desse confronto vai enfrentar o Canadá, então é favorito para os jogos nas oitavas. Então a previsão é que Marrocos chegue longe. Mas bom, meu povo, é isso que eu tenho que falar de hoje. Alguns outros jogos eu vou trazer talvez no compilado de 16 avos, ou eu falo mais individualmente, enfim. A gente tem mais 3 jogos para acontecer no dia que esse vídeo está indo ao ar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e da classificação, então não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal caso não esteja inscrito. Eu vou ficando por aqui, obviamente na torcida pro Brasil, seja contra a Costa do Marfim, seja contra a Noruega na próxima fase, seja contra a Inglaterra, enfim. Vambora, porque talvez depois desse jogo contra o Japão eu esteja sonhando mais. Fui.